O que você faria se percebesse que cada gesto de bondade que acreditava ser nobre não passava de uma cilada, bem disfarçada? E se a mão que parece oferecer salvação fosse, na realidade, a mesma que o arrasta para o precipício? Existe uma verdade brutal que poucos ousam encarar. Salvar quem não pediu socorro não é virtude, mas uma forma disfarçada de autodestruição. Já calculou o preço de carregar nos ombros o peso de quem insiste em se afundar? Desde cedo ensinaram que compaixão é sempre luz, mas omitiram que, nas sombras, ela pode se transformar em corda que aperta o seu próprio pescoço. Maquiavel já sabia. Nada é mais perigoso do que aquele que se recusa a enxergar a própria ruína. Porque, na queda, arrasta consigo qualquer um ingênuo bastante para acreditar em sua redenção. Quantas vezes você sacrificou sua paz, seu tempo, sua força, apenas para descobrir, tarde demais, que lutava por alguém que sequer acreditava na própria salvação? Existe uma habilidade obscura, a de reconhecer quando uma alma já se entregou ao abismo, mesmo que ainda repita palavras de esperança. O olhar revela tudo. Há brilho em quem deseja ser salvo, mas só vazio em quem já desistiu de si mesmo. Você está pronto para aceitar que certas pessoas não estão perdidas, mas escolheram permanecer no labirinto. Seu papel não é guiá-las para fora, mas impedir que arrastem você para dentro. Pense em seus erros passados. Quanta energia desperdiçou tentando erguer quem prefere rastejar? A verdadeira sabedoria não está na força do herói, mas na frieza de discernir quem é digno do seu esforço. Maquiavel zombaria dos que confundem piedade com fraqueza, pois o mundo não recompensa os bons, ele consagra apenas os astutos. Ainda acredita que sua luz pode iluminar aqueles que veneram as trevas. Eis o segredo que os poderosos jamais revelam. Salvação forçada é condenação para ambos. O resgatado odeia seu salvador, porque ele reflete sua própria covardia. E você? Até quando viverá como marionete de uma narrativa que não lhe pertence? A resposta nunca estará nas palavras, mas no silêncio que finalmente liberta. Já sentiu a frieza da decepção ao perceber que quem você tentou salvar não queria ser salvo? Não era ingratidão, era pior. Indiferença, uma recusa orgulhosa de aceitar sua mão. E nesse instante você entendeu que confundiu compaixão com arrogância. Quem lhe deu o direito de acreditar que sabia o que era melhor para outro ser humano? A verdade é dura, mas necessária. Muitas vezes, o Salvador é apenas um tirano vestido de herói. Quantas vezes você repetiu esse ciclo, derramou lágrimas em vão, falou a ouvidos fechados? Existe ironia nisso. Você se sacrifica por quem não deseja mudar. Enquanto se consome, essa pessoa continua se afundando, roubando pedaços da sua energia e da sua paz. Já parou para pensar que talvez o verdadeiro tolo não seja quem rejeita a salvação, mas quem insiste em oferecê-la? Esse jogo é psicológico, uma dança de poder raramente nomeada. Ao assumir o papel de salvador, mesmo sem perceber, você cria uma hierarquia, você em cima, o outro embaixo. E ninguém tolera ser visto como inferior. Por isso, a resistência. A pessoa que você tenta ajudar não luta apenas contra seus próprios fantasmas, mas contra você, contra a ideia de que precisa de você. E no fim, quem sangra é sempre o mesmo, você. Pergunte-se, o que realmente busca quando tenta salvar alguém? É altruísmo ou a necessidade secreta de sentir-se necessário, importante, superior? Quantas de suas boas ações não foram, no fundo, um modo de preencher seu vazio? Caridade genuína não cria dívidas. Compaixão verdadeira não exige reconhecimento. Mas quantas vezes suas ofertas não estavam contaminadas pelo desejo de controle, de gratidão, de validação? Imagine parar. Apenas parar. Não estender a mão. Não insistir. Não carregar o fardo que nunca foi seu. O que aconteceria? O mundo ruiria. Ou, pela primeira vez, o outro teria que enfrentar as consequências de suas escolhas. Existe uma brutalidade libertadora nisso. Porque salvar alguém contra a própria vontade não é amor. É invasão. É violência travestida de virtude. Você sente o peso dessa verdade. Consegue encarar a possibilidade de que,
em vez de benfeitor, tenha sido obstáculo. O crescimento só acontece quando não há escapatória. E a transformação só vem quando a dor de permanecer o mesmo supera o medo da mudança. E você, com suas boas intenções, pode estar apenas adiando esse momento. Talvez a maior prova de amor seja deixar ir, respeitar o direito do outro de se perder, de sofrer, de cair. Você está preparado para isso. O primeiro passo não é parar de salvar, mas descobrir por que insiste em fazê-lo. Essa resposta só pode vir de dentro. No silêncio, onde máscaras caem e justificativas se desfazem, você perceberá que não se tratava deles, mas de você. O que acontece quando você deixa de lutar contra a corrente e apenas se permite ser levado? Existe um terror sagrado nisso, mas talvez esse vazio seja apenas o início. A força verdadeira pode estar exatamente onde você menos ousou olhar, na rendição, na não ação. A natureza nunca se apressa e, ainda assim, cumpre tudo em seu tempo. Apenas o homem, em sua arrogância, acredita poder forçar processos. Mas quantas vezes o remédio foi pior que a doença? Há uma sabedoria esquecida. Algumas batalhas só se vencem quando não se luta. Algumas pessoas só mudam quando descobrem que ninguém mais mudará por elas. É como um pássaro. Quanto mais você aperta, mais ele se debate. Mas, quando abre a mão, ele pode escolher permanecer. Por que é tão difícil confiar nesse processo? Talvez porque no fundo tememos não ser tão necessários quanto acreditamos. Talvez porque a liberdade do outro escancara nossa própria prisão. Mas e se a não-ação for a forma mais pura de poder? Quando você recua, o mundo avança. Quando se cala, finalmente é ouvido. Maquiavel entenderia. Muitas vezes, a maior força é não usá-la. E se, ao parar de salvar, você descobrisse que, na verdade, quem precisava ser salvo era você? Que cada pessoa que tentou erguer era apenas um espelho da parte de si mesmo que ainda não ousou enfrentar. Aquela ferida que disfarçou com heroísmo, aquele vazio que tentou tapar com altruísmo, aquela insegurança que cobriu com sacrifícios. O que você chama de compaixão talvez não passasse de fuga. E quando os espelhos se quebrarem, você ficará diante da pergunta que evitou a vida inteira. Quem é você sem o papel de salvador? Essa é a iniciação que ninguém ensina, o assassinato do herói interior. O momento em que o bom morre, em seu lugar, nasce o lobo. Não mais obediente, mas livre. Não mais domesticado pela necessidade de salvar, mas guiado pela selvageria de sua própria essência. Porque no fim, nunca foi sobre os outros. Sempre foi sobre você.